Verificando a presença de quórum legal, invoco a proteção divina e declaro aberta a 82ª reunião, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguaçu, cumprimentando os senhores vereadores presentes, os munícipes que nos dão a honra da sua visita, e solicito ao vereador Lédio Gerard para a leitura da Bíblia. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, boa noite. Vamos fazer leitura da palavra de Deus, Salmo 71. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faz que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se tu a minha habitação forte, a qual pois só recorrerei continuamente deste um mandamento que mais salva. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos dos ímpios, das mãos dos homens injustos e cruéis. Pois tu és a minha esperança, Senhor. Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um próprio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todos os dias. Não me rejeite no tempo da velhice, mas não me despreze quando se for acabado a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim e os que espiam a minha alma consulta justiça. Nós agradecemos a participação do vereador Lédio e solicitamos ao nosso primeiro secretário, Wilson Norberto Alves, para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 81ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 15 de março de 2010. Será que não precisava mais disso? Daí não avisa, né? Ata da 81ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 15 de março de 2010. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente solicitou ao senhor Wilson Norberto Alves a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior. Lido, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes. No expediente foram lidos os seguintes documentos. Ofício número 17/2010 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Biguaçu, agradecendo aos vereadores pela aprovação do auxílio para o 18º encontro comemorativo ao Dia Internacional da Mulher. A Associação dos Moradores da Praia do João Rosa, em atendimento ao ofício 68/2010 do vereador Wilson Norberto Alves, que envia informações sobre o Centro Educacional Infantil Comunitário. Ofício número 49/2010 da Secretaria de Assistência Social, confirma o recebimento da Secretaria da Assistência Social, conforme recebendo a indicação número 24/2010. Ofício número 55.
deliberada no exercício 2008. Ofício 025/2010 do Executivo dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente sobre as revogações da Lei Municipal número 706/1992 e das outras providências. Requerimento número 07/2010, de autoria do vereador Vilmar Estrogito Tuto de Souza, solicitando cópia do processo licitatório do convênio entre a administração municipal e a empresa contratada para a reforma do ginásio de esporte na Gibe Salu. Indicação número 387/2010, de autoria da vereadora Salete Olanina Cardoso, solicitando o convênio da tampa de lobo na rua Gregório Flor. Indicação número 39/2010, de autoria da vereadora Salete Olanina Cardoso, solicitando o conserto da tampa de lobo de melhorias da rua José Mané Richard. Indicação número 40, de autoria do vereador Vilmar Estrogito Tuta de Souza, solicitando a manutenção de poste de iluminação da rua João Bove. Indicação número 41/2010, de autoria do vereador Vilmar Estrogito Tuta de Souza, solicitando limpeza e manutenção da rua Maria Salomé Ventura. Indicação número 042/2010, de autoria da vereadora Salete Olanina Cardoso, solicitando a isenção de IPTU. Indicação número 43/2010, de autoria da vereadora Salete Olanina Cardoso, solicitando isenção de pagamento da taxa de lixo. No expediente usou a palavra o vereador Manuel Zé de Andrade. O vereador André Clementino da Silva. O vereador Wilson Norberto Alves. O vereador José Braz da Silveira. A vereadora Salete Orlandina Cardoso. E o vereador presidente Luiz Roberto Selbach. Não havendo mais escrito para as falações no expediente por deliberação no plenário, não houve intervalo regimental. Na ordem do dia foram liberados os seguintes documentos: projeto-lei número 119/2009 do Executivo, que autoriza alienar bens imóveis por doação à Ordem dos Advogados do Brasil e das outras providências, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto-lei número 08/2010, de autoria do vereador Lério Guerratti, que proíbe o uso de pulseiras coloridas no ambiente escolar e das outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto-lei número 62/2009, de autoria do vereador Wilson Norberto Alves, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de alimentos orgânicos na merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino e das outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Requerimento número 06/2010, do vereadores Vilmar Estrogito Tuta de Souza, André Clementino da Silva e Manuel José de Andrade, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre as obras do orçamento participativo. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes. O senhor presidente colocou em apreciação no plenário a deliberação do projeto-lei número 24/2010 do Executivo, tendo em vista que o mesmo foi lido nessa sessão, autorizado por unanimidade dos presentes. Passou-se a deliberação dos projetos-lei número 24/2010, que autoriza o Poder Executivo a alienar bens imóveis por doação ao Clube Ornitofílico de Biguaçu e das outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Não havendo mais matérias a ser deliberadas, passou-se ao horário das explicações especiais. Orar a palavra aos seguintes vereadores: o vereador Vilmar Estrogito Tuta de Souza e o vereador Wilson Norberto Alves. Não havendo mais escrito para as expressões especiais, o senhor presidente comunicou as matérias a ser deliberadas na próxima sessão.
Projeto-Lei número 040506, 21/2010 do Legislativo em primeira votação. Projeto-Lei número 119/2009 do Executivo em segunda votação. Projeto-Lei número 08/2010 do Legislativo em segunda votação. Agradecer a todos e colocou-nos para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 16 de março de 2010, às 19 horas. Dando por encerrada a presente sessão, eu, Wilson Norberto Alves, primeiro secretário, havia apresentado que, após lei discutida, será assinada. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a consideramos aprovada. Na sequência, solicitamos ao nosso primeiro secretário a leitura do expediente do dia. Indicação número 45/2010. Assunto: solicitar informações sobre a liberação da obra sítio à Rua Leopoldo Friedrich, na propriedade do senhor Marino Pires. Requerente, vereador Manuel José de Andrade. Senhor prefeito, Manuel José de Andrade, vereador com assento nessa casa legislativa, vem na forma do regimento interno que, ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal solicitando esclarecimento sobre a obra acima citada, por entender que a mesma está em desacordo com o plano diretor vigente. Sala de sessões, 16 de março de 2010, vereador Manuel José de Andrade. Indicação 51/2010. Formação de projeto sobre a regularização de construções irregulares. Autor, vereador Wilson Norberto Alves. Senhor prefeito, Wilson Norberto Alves, vereador com assento nessa casa legislativa, vem na forma do regimento interno solicitar a Vossa Excelência formulação de projeto para a regularização de construções irregulares e clandestinas na atividade residencial e não residencial. Senhor prefeito, senhores vereadores, trata-se de uma indicação que vai enormemente para a regulação das construções irregulares e clandestinas de nosso município. Sala de sessões de 16 de março de 2010. Vereador Wilson Norberto Alves. Requerimento número 11/2010. Solicitação de reunião. Requerente, vereador Wilson Norberto Alves e vereador Manuel José de Andrade. Requerido Poder Executivo Municipal. Wilson Norberto Alves e Manuel José de Andrade, vereadores com assento nessa casa legislativa, vem através de requerimento interno requerer que, depois do vídeo plenário, que seja solicitado ao Executivo Municipal que agendar uma reunião entre a Procuradoria Municipal, Secretaria de Planejamento, Associação de Moradores da Rua Hermo Vieira, bem como a entidade da Casa de Nazaré, a fim de discutir o licenciamento dessa entidade no bairro Bom Viver. Senhor presidente, senhores vereadores, tal requerimento se faz necessário para esquecer dúvidas e conflitos entre a entidade e moradores do bairro em questão, pois há um descontentamento dos moradores para que, com a instalação da entidade naquele bairro, inclusive apresentem em anexo abaixo assinado dos moradores que são contar a este licenciamento. Sala de sessões, 16 de março de 2010. Wilson Norberto Alves, vereador. Manuel José de Andrade, vereador. Ofício número 194/2010. E o senhor Luiz Roberto Felbach, presidente da Câmara de Vereadores de Biguaçu. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vimos através desta solicitar a Vossa Excelência a gentileza de dar de pauta o projeto-lei número 022/2010, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Sociedade de Amigos por Diante da Comarca de Biguaçu e das outras providências. Antecessamente, José Castelo de Chames, prefeito municipal. Biguaçu, dia 16 de março de 2010, ofício 10/2010. E o senhor Luiz Roberto Felbach, presidente da Câmara de Vereadores de Biguaçu. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente a CIBIG, Ação Comercial e Cultural de Biguaçu, CDL e CDL, Câmara de Diretores de Logística de Biguaçu, vem por meio dessa solicitar a regulamentação do horário bancário através de uma alteração do atual horário do atendimento externo das agências bancárias, que atualmente é das 10 horas às 15 horas, passando para as 10 horas às 16 horas, ficando o município de Biguaçu com o mesmo horário bancário de Florianópolis e São José. A solicitação acima se baseia em constantes reclamações de associados que fundamentam tal reclamação ao pouco horário disponível no período vespertino para a realização de operações bancárias de suas empresas. Outro fator relevante é que as agências bancárias estabeleciam os atuais horários em virtude da distância de Biguaçu e a central de compensação bancária que fica em Florianópolis.
pois os malotes teriam que ser levados a essa central para compensar o movimento do dia. Atualmente isso não ocorre mais, pois com o avanço da tecnologia, hoje é realizada a compensação por meio eletrônico, ou seja, direto da agência bancária para a central. Certo de podermos contar com a atenção do Poder Legislativo nesse importante assunto, antecipamos nossos agradecimentos. Cordialmente, Robson Carvalho, presidente da CIBIG, Marcos Aurélio Dias, presidente do CDL. Ofício número 386/2010. Biguaçu, dia 15 de março de 2010. Secretaria Municipal de Educação, a Câmara Municipal de Biguaçu. Ilustríssimo senhor Luiz Roberto Felbach, senhor presidente. Enviando anteriormente através da comunicação interna 339/2010, abaixo assinado para que a escola seja inaugurada no Bar Bom Ver venha com o nome do professor Adair José Marcon. Enviamos nesse momento outro abaixo assinado com 24 páginas, feito com as nossas instituições escolares, a Secretaria Municipal de Educação, para evidenciar ainda mais a vontade de todos com relação ao nome proposto para essa instituição, sendo só para o momento somente Maria de Fábio, secretária municipal. Indicação número 50/2010. Contribuição para as MUB. Vilmar Storgito de autor Vilmar Storgito de Souza. Senhor Prefeito, Vilmar Storgito de Souza, vereador com assento nessa Casa Legislativa, vem de forma de regimento interno que a vida plenário seja encaminhada ao Executivo, indicação solicitando que firme convênio com as MUB, repassando um valor mensal de R$3.000 para a mesma. Sala de sessões, dia 16 de março de 2010. Vilmar Storgito de Souza, vereador. Indicação número 44/2010, solicitação de providência urgente à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Autor, Vilmar Storgito de Souza. Senhor Prefeito, Vilmar Storgito de Souza, vereador com assento nessa Casa Legislativa, vem na forma do regimento interno que ouvido o plenário seja encaminhado ao Executivo requerimento solicitando providência urgente visando a recuperação da rua Alzemir Fo, que encontra-se intransitável. Sala de sessões, 16 de março de 2010. Vereador Vilmar Storgito de Souza. Indicação número 46/2010. Limpeza, patrulhamento e colocação de material de manutenção na rede de drenagem do loteamento Carolina. Autor, André Clementino da Silva. Senhor Prefeito, André Clementino da Silva, vereador informado nos termos do regimento interno desta Casa, solicita que seja esse encaminhado ao senhor Prefeito Municipal, o qual tem por objetivo solicitar a manutenção das vias públicas de todo o loteamento. Sala de sessões, dia 16 de março de 2010, André Clementino da Silva, vereador. Indicação número 47/2010. Informações sobre a Associação de Moradores do Loteamento Carolina. Autor André Clementino da Silva. Requerido diretoria da Associação de Moradores. Senhor diretor, André Clementino da Silva, vereador com assento nessa Casa Legislativa, vem na forma do regimento interno. Solicito que seja encaminhada a Associação de Moradores do Loteamento Carolina, o qual tem por objetivo obter a cópia do Estatuto e ato das duas últimas posses. Sala de sessões, 16 de março de 2010, André Clementino da Silva, vereador. Você de sacanagem com o braço. Indicação número 48/2010. Colocação de placas. Autora Nacete Tomás de Souza. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte. Senhor secretário, Nacete Tomás de Souza, vereador com assento dessa Casa Legislativa, vem de forma do regimento a solicitar a voz ouvido o igreja plenário que seja encaminhado o expediente da Secretaria de Desenvolvimento e Transporte em atenção ao senhor secretário Alino Cleber Correia e seguintes providências. A colocação das placas indicativas nas mediações dos SEABs, posto de emergência 24 horas, na rua Cônigo Rodolfo Machado, placas como atenção devagar, área hospitalar. Sala de sessões, 16 de março de 2010, Nacete Tomás de Souza, vereador. Indicação número 49/2010, colocação de uma fossa consumidor. Autor, Nacete Tomás de Souza, Secretaria de Obras e Infraestrutura. Senhor secretário,
Na sede, Tomás de Souza, vereador, concede nessa Casa Legislativa, vem de forma de urgimento solicitar que, após ouvido o ingresso plenário, seja essa encaminhada à Secretariado de Infraestrutura em atenção ao senhor secretário Domingo Moresco Júnior a possibilidade das seguintes providências. A colocação de uma fossa ao sobrou para amenizar o problema de esgoto que hoje corre no céu aberto na rua Iguaçu e paralelas no bairro Saveiro. Sala de sessões, 16 de março de 2010, na sede Tomás de Souza, vereador. Requerimento número 08/2010, solicitação de documentos. Vilmar Surgido Dutra de Souza. Requerido Poder Executivo Municipal. Senhor Prefeito, Vilmar Surgido Dutra de Souza, vereador concede nessa Casa Legislativa, vem na forma do regimento interno que, ouvido o plenário, seja encaminhado ao Executivo o requerimento solicitando cópia de documentos referente ao ofício 149/2010 da empresa Aline Construções, cujo processo está faltando a medição referente à nota fiscal 484, emitida em 1º de abril de 2009. Também a empresa Jux Material de Construção Limitada, que está faltando autorização de fornecimento para que possamos verificar qual servidor que autorizou as compras conforme notas fiscais anexadas no referido ofício e que as mesmas estão ilegíveis e sem suas numerações. Sala de sessões, dia 16 de março de 2010. Vilmar Surgido Dutra de Souza. Aneca. Requerimento número 09/2009. Requerimento número 10/2010. Informações sobre Secretaria Municipal de Educação. Autor, Vilmar Surgido Dutra de Souza. Senhor Prefeito, vereador consciente dessa Casa Legislativa, vem na forma do regimento interno que, ouvido ao plenário, seja encaminhado ao Executivo, solicitando informações sobre o vencimento dos alunos da rede municipal do ensino kit escolar e uniforme, que o ITS contém os mesmos e se foi feita a reposição aos alunos durante o ano letivo. Sala de sessões, 16 de março de 2010. Vilmar Surgido Dutra de Souza, vereador. Indicação número 52/2010. Conceder remissão total ou parcial de decreto tributário relativo ao IPTU de imóveis urbano com destinação rural, lançado entre o exercício 2007 a 2010. Autor, vereador Wilson Norberto Alves. Wilson Norberto Alves, vereador concede nessa Casa Legislativa, vem de forma do regimento interno solicitar a Vossa Excelência a reformulação de projeto para conceder a remissão total e parcial de decreto tributário lançado no exercício 2007, 2008, 2009 e 2010, referente ao ofício, referentes aos IPTU daqueles imóveis que, pelo mesmo localizado no perímetro urbano, tem limitação e característica rural e tem também efetuado o recolhimento do ITR no período acima. B. Remissão total de dívidas já existentes ou dívidas futuras provenientes de impostos ou taxas municipais de deficientes físicos ou mentais, ou aposentados ou pessoas carentes, com renda familiar igual ou superior a 2 salários mínimos, considerando também as pensões recebidas que possuem apenas o imóvel residencial no município. Senhor Prefeito, senhores vereadores, traça de uma indicação que contribuirá financeiramente com uma parcela dos municípios já sofrida a necessidade de nosso município, tornando justa a cobrança do imposto para que essa parcela da população. Sala de sessões, 16 de março, vereador Wilson Norberto Alves. Poder Executivo, projeto de lei número 27/2010, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação de Clubes de Biguaçu e das outras providências. Poder Executivo, projeto de lei número 28/2010, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Liga Futebol da Comarca de Biguaçu, Licobe. Poder Executivo, projeto de lei 29/2010, autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Sociedade de Amigos Prodianos, da Comarca de Biguaçu e das outras providências. Então fica o teu e o do Tuta para... Aquele está dando pela negação terra. Está errado, eu não posso ler. Chegou em cima do laço.
Requerimento número 09/2010. Informações sobre a Secretaria Municipal de Assistência Social. Autor, vereador Vilmar Sorgito Dutra de Souza. Senhor Prefeito, Vilmar Sorgito Dutra de Souza, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem de forma do regimento interno que, ouvido o plenário, seja encaminhado ao Executivo requerimento solicitando informações sobre o processo licitatório e previsão orçamentária para as viagens do grupo da terceira idade. Sala de sessões, 16 de março de 2010, Vilmar Sorgito Dutra de Souza, vereador. Não havendo mais matérias a serem lidas no expediente, nós passaremos agora ao horário das manifestações pessoais, convocando o vereador Vilmar Astrogildo Dutra de Souza, do PMDB. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe da honra sua visita, nossos internautas, uma boa noite. Senhor presidente, primeiramente quero fazer uma solicitação, uma indicação, até porque recebi essa reclamação hoje durante o dia, e até por esquecimento, mas a reclamação, senhor presidente, é que a nosso posto de saúde da Limeira, onde nós tínhamos lá sempre um dentista e um médico, foi expressamente retirado. A comunidade está sem médico, segundo informação, sem dentista, comunidade carente, comunidade de longe, do interior, então está dificultando. Então, até vou entrar com o requerimento solicitando à Secretaria da Saúde realmente o que está acontecendo e por que esses dentistas e os médicos foram retirados. Também quero comunicar aos senhores vereadores que a sessão de ontem foi muito produtiva em relação àquele requerimento que a vereadora já tinha pedido, e tanto meu, sobre o ginásio de esporte, né? Hoje, nas primeiras horas, das 8 horas da manhã, o próprio proprietário da empresa já estava lá, tentando verificar para arrumar. Isso é muito bom, mostra, senhor presidente, que às vezes a nossa crítica é construtiva para ajudar o governo e não para prejudicar o governo. Tanto é que hoje, na primeira hora, a empresa já estava lá arrumando o ginásio. Senhor presidente, ontem também nessa casa foi lido, e hoje foi lido novamente, que vai ser a segunda votação do projeto de lei do senhor prefeito municipal, onde projeto de lei número 21, reconhece despesa realizada líquida e não empenhada exercício 2008 do nosso governo. Me chamou a atenção, senhor presidente, até porque aqui nós temos muitos munícipes, nossos internautas que estão nos ouvindo. Graças a Deus e graças à equipe que a gente teve, ao povo de Biguaçu, a nossa administração sempre teve a fama de ter dinheiro em caixa, de pagar as coisas todo dia, todas as obras, todos os equipamentos que foram comprados. E a gente tem um princípio realmente de zelar e cuidar pela imagem da prefeitura, porque tinha que existir para que a gente pudesse fazer. Me estranhou porque essa dívida, e fui atrás, senhor presidente, e a gente notou que a dívida da Aline, que veio aqui uma nota, o qual foi apresentada, no valor de R$56 mil, referente a uma rua, João Paulo de Souza, do lotamento Anápolis, rua principal. Essa obra, ela foi no valor de R$171 mil. Nós, a administração nossa anterior, pagamos R$114.606 mil. O que aconteceu com o restante 56 mil? É que a empresa, para nós podermos pagar ou empenhar a nota, ela apresentou a nota, senhor presidente, no dia 1º de 4 de 2009. Portanto, não estava mais governando a cidade de Biguaçu, e sim a atual administração. Então não caberia e não tinha como nós, a administração nossa, pagar esses 56 mil, para dizer por quê? Para pagar, precisamos que fizesse a medição. A prefeitura só pode pagar mediante a medição
para poder finalizar. Isso é 56 mil reais. Mas tem outras notas, senhor presidente, que são notas que dão um total de 5 mil e poucos, que também deixou dúvida, e aqui a gente pede, qual eu já coloquei esse requerimento solicitando, as AF, para saber quem foi o funcionário, se realmente foi nosso mandato, que solicitou esses pequenos produtos, tá? E quem foi que recebeu, para poder ter a certeza realmente se foi do nosso governo. Também, senhor presidente, em questão desse próprio ofício, não havia necessidade de o prefeito pedir a esta casa o reconhecimento dessa dívida. Até porque, senhor presidente, ele já foi comunicado, essa dívida já foi comunicada ao Tribunal de Contas. Se foi comunicado ao Tribunal de Contas, é porque já foi reconhecida a dívida. Só que, como é que a prefeitura, como é que nós, 2008, vamos pagar uma dívida que o cara emite a nota, a empresa emitiu a nota em abril de 2009, se nosso mandato terminou dia 31 de 12 de 2008. Então, cabe realmente, lógico, a pagar. Mas tudo bem. Essa é da Aline. Recebemos também o projeto de lei, né, que é uma dívida no valor de 156 mil reais. Senhor presidente, também gostaria de informar para Vossa Excelência que infelizmente, a Proativa, para quem não sabe, é que recolhe o lixo de nossa cidade. Até me estranha um pouco, senhor presidente, senhores munícipes e nossos internautas, que no meu governo, tanto eu fui criticado e cobrado, e diziam que era uma vergonha para Biguaçu. Biguaçu tem que pagar a coleta e o destino final do lixo, tendo em seu próprio município o próprio aterro sanitário. Isso, nosso governo escutou por muitos anos. E me estranha a preocupação do atual governo em querer pagar a Proativa. E por que não questionar também que não vai pagar porque o aterro sanitário aqui dentro, que ela que sempre questionou quando era governo. Então se nota que é fácil criticar, mas executar na hora é difícil, porque existe lei, gente. E é isso que eu fiz no meu governo e a gente tem que respeitar. Mas bem, como é que também, senhor presidente, senhores munícipes, vereadores, como é que eu vou pagar, nossa administração vai pagar uma nota que ela foi tirada no dia 7 de 1 de 2009. Eu tenho que empenhar essa nota para fazer o pagamento. Então não tinha como pagar. A outra nota saiu dia 8 de 12 de 2008. Só que a empresa, ela não entregou. Sabe para quem que ela entregou, senhor presidente? E eu tenho a nota aqui, e vou passar para Vossa Excelência uma cópia, depois eu preciso de volta, porque... Dá licença, essas duas notas, que dão um total de 150 e poucos mil, eu vou ter, senhor presidente. Certifico que, 27 de janeiro de 2009, Henrique de Azevedo, secretário municipal do Meio Ambiente. Ressalva. No período de 16 de 12 de 8 a 31 de 12 de 8, constatamos a prestação do serviço da canalização aqui. Eu sei que está aqui assinado pelo secretário que recebeu. Então, mostra para o senhor, porque aí vezes as empresas, e está aqui a nota, essa é do dia 7 de 1, a segunda assinada também pelo secretário,
também pelo secretário. Aqui é também a nota do dia 8, senhor presidente. Então veja, senhores, senhor presidente, que eu quero defender, não a mim, Tuta, mas eu tive uma equipe que posso dizer aos senhores e aos nossos munícipes com muito orgulho, equipe muito competente, que fizemos de tudo, dentro das nossas limitações, dentro do nosso conhecimento, para que a gente não fizesse nada de errado. Sabemos que nem tudo que precisava ser feito em Biguaçu foi feito, mas tudo que nós pudemos fazer com amor, com carinho, com dedicação, e a gente fez. E eu sou obrigado aqui a defender a essas pessoas que hoje não estão mais no governo para poder se defender. Senhor presidente, resumindo, eu só vou internar. Essas dívidas todas deu um total de 200 mil e algumas coisinhas. Mas quero dizer, nós, o nosso governo, nós tínhamos feito a desapropriação do terreno no valor de 192 mil reais, o qual esse dinheiro foi depositado em juízo para a aquisição desse terreno. Esse terreno é aquele terreno onde já foi o comitê do PMDB, foi o comitê do atual governo, que dava acesso ao centro de convenções dos nossos idosos. E, depois das eleições, só um minutinho. Vereador, por favor. 30 minutinhos só para encerrar aqui. Só 30 minutinhos? Não, 30 segundos. 30 segundos. Então, senhor presidente, retornou dinheiro nosso para os cofres públicos em 2009, 192 mil. Nós fizemos uma obra pelo DEINFA, no valor de 160 mil, que esse dinheiro nós tivemos que antecipar o pagamento, porque o Estado não repassou. O Estado repassou agora em 2009. Então, são mais 160 mil. O Badeste teve mais uma obra que nós pagamos 189 mil, que o Badeste não repassou. Nós antecipamos o pagamento e que esse dinheiro entrou em 2009. Resumindo, 541 mil reais a mais nos cofres públicos, diminuindo esse 200 mil, ainda eu acho que tem dinheiro a ver no caixa. Portanto, senhor presidente, desculpe, mas tinha que dar uma explicação razoável para poder, nós que vamos aprovar esse projeto, que as coisas não fiquem em dúvida. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Vereador Manuel José de Andrade, do PMDB. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero cumprimentar o doutor Pedro Paulo, doutor Tadeu, o João Mofim, meu irmão João, em nome deles eu cumprimento os demais. Semana passada, teve audiência pública aqui nessa casa, com o senhor Ademir Deschamps. E eu falei para o Ademir que queria uma resposta, porque está brigando direto o vereador Wilson e o Tuta sobre a dívida que o Tuta deixou. Então eu pedi e peço novamente para você levar o conhecimento dele, que ele diz que ele sabe tudo, né? Ele sabe tudo. Então eu gostaria que ele trouxesse realmente o que o Tuta deixou de dívida. Porque se o Tuta deixou de dívida, eu sou do PMDB. Eu sou um que você. O Tuta deixou dívida. E outra, vai ter que pagar e ter outra. Todos os prefeitos do nosso município deixaram dívida. Todos eles deixaram dívida, mas nós temos que pensar um pouquinho, deixar um pouquinho, o de lado um pouquinho. O que passou, águas passadas, não toca, já morreu, já passou. É igualzinho a vaca. Deu um coisa, virou o leite, acabou. Não ajuda mais. Acabou. Não ajuda mais. Então nós temos que parar um pouquinho esse passado. Eu sei que eu ainda quero ver um governo deixar a casa com um monte de dinheiro. Olha, eu só conheci até agora, no município de São José, Germano Vieira.
que eles vão mandar botar para não espalhar. Tá? Eu quero... Outra coisa, senhor presidente. Eu entrei com indicação hoje, uma informação do plano diretor. Porque eu estou achando tanta... Eu não sei como nós fomos aprovar um plano diretor com tanta dificuldade. Tanto erro, meu Deus do céu. Só analisando agora mesmo, nós maduro, e aprovar um plano diretor como foi feito. O jeito que está indo o nosso plano diretor, se não modificar um pouco, olha, amanhã depois tem gente fazendo casa no meio da rua, que o plano está aprovando. Então nós aprovamos uma coisa que eu não sei como é que nós fomos aprovar isso aí. Agora passou. Hoje eu recebi um rapaz aqui lá do Bom Viver, tem um jovem fazendo uma casa aqui no meio da rua. Pode fazer. Pode fazer aqui na rua, no Porto Ferreira. Hoje um rapaz lá no Bom Viver, eu estava aqui, me chamou. Embagaram uma roupa dele. Agora eu não estou entendendo mais nada. Aí lá não pode. Lá no Bom Viver não pode. Aqui no Biguaçu pode, mas tudo bem. Eu também quero agradecer à empresa Pavicom, que depois de 2 anos eu martelando nessa tribuna aqui, a rua hoje iniciar a rua hoje, graças a Deus. Até sorte, fui lá, gastei 12 contos, comprei uma caixinha de foguete. Que gasta um bicho, mas não, é a obra do Castelo. A primeira obra do Castelo está sendo Bom Viver, tá vendo? Desse ano, do gestante desse ano que foi deixado, aprovado o ano passado. Eu também quero agradecer eu quero também agradecer uma funcionária da assistência social quero pedir ao pastor Marconde que deixe um troféu abacaxi para ela. Eu fui a Marconde. O Marconde que para ele deu um troféu abacaxi. Lá no Bom Viver tem um jovem doente, o vereador Wilson conhece, e a mãe dele também está acamada. E ele pega todo mês, em 2 meses, uns 4 pacotinhos de fralda descartável. Eu fui lá pegar. Ela ligou para mim, eu fui na casa dela, e eu fui lá pegar. Chegou lá, a assistente social me atendeu, esperei 40 minutos, mas tá bom, esperar isso é normal. Esperar pra gente isso é normal. Aí a moça me atendeu lá, a assistente social me deu aquele papelzinho, lá tem aquela moça sentada, simpática, muito simpática ela. Ou não sei se o pagamento dela está atrasado, não sei, pode ser até que seja. Aí ela chegou, entreguei o papelzinho para ela assim para mim. O senhor trouxe alguma sacola? Eu digo, não, querida. Você sabe que ela teve a coragem, a petulância, a coragem, a ousadia de pegar os 4 pacotes de fralda que estavam dentro do saco, Ela pegou os 4 pacotes dentro do saco, entregou 2, depois entregou mais 2 na mão aqui, solta assim. E pegou o saco, botou assim no lado, vazio. Aí eu perguntei para ela, tá me regulando, querida, esse saco aí? Eu preciso dele. Até amanhã ali na Praia João Rota, tem esse saco plástico, que custa R$7, 25 sacos, acho que eu vou levar para ela amanhã. Outra coisa, presidente. Essa empresa que a prefeitura contratou aí, eu até gostaria que ele separasse o joio do trigo. Porque para ver se essa empresa dá produção para casa. Porque mandaram lá para o Bom Viver, estão lá no Bom Viver, lá em cima, perto da Vila das Torres. E tem outra equipe da prefeitura, aqui na Alberto de Miranda Gomes. Junto. Então, eles vão se embarrar as 2 empresas, a prefeitura e essa empresa. Então, era bom deixar separado para ver a produção que deu essa empresa. Se vale a pena contratar mais 3 meses. Porque não se sabe o que a empresa fez. Fica misturado as 2. Eu gostaria que você, como líder do governo, o líder do governo é o vereador Vilico, né? Levasse conhecimento
do nosso do prefeito. Outra coisa, presidente, eu fico pensando, senhor presidente, eu fico pensando nesse documento que eu trouxe da minha irmã, de noção daquela escola de Bom Viver. Eu não estou questionando que seja da minha irmã, não, presidente. Pode ser outra pessoa do município. Agora, já veio 50, eu vou pedir a Vossa Excelência que eu vou trazer também 1.000 ou 2.000 baixas assinadas. Se depender do abaixo assinada, eu trago semana que vem. Não tem nada não tem nada a ver com o professor, ou daí esse professor que mataram aqui no BAC, não tem nada a ver, é um professor, inclusive a minha filha deu aula junto com ele. Foi um bom professor. Mas só tem uma coisa, não é do nosso município, senhor presidente. A minha irmã, nós nascemos no município, em Três Riachos, batalhando na roça. A minha irmã estudou pagava pensão numa casa, onde é a Casan, seu material, parece, da Casan, na época. Uma sofredora, trabalhou se formou aqui, trabalhou no Colégio Tanamara. Gente daqui morreu com 55 anos, 3, 4 anos passados. Deu um infarto, morreu. Agora, botar uma pessoa lá do oeste, meu Deus do céu, um homem que veio para cá, trabalhou 1 ano e meio no nosso município. Se não querem botar, estão questionando porque é partido contra, mas bota outra pessoa então, bom. Mas que seja do município. Agora, que tem que botar uma placa é lá na terra dele. Lá em Chapecó, sei lá. Inclusive, eu fui no enterro dele. É um cara bom que eu fui até o enterro dele. O Tuta foi também o enterro dele. Agora, deixar de botar uma pessoa que nasceu. E nós nascemos num Três Riachos, cria daqui, família tudo daqui, estudemos aqui, trabalhamos aqui. E vem um professor de lá, se realmente ele estivesse trabalhando na hora certa dele também, não estava? Estava querendo namorar a filha, a mulher do outro também? Aí mataram o cara. Hoje quero botar o nome de um colégio no Bom Viver, onde eu moro, no nome do professor daí. Nada a ver com ele. Nada a ver com ele. Mas que sei tanta gente, tanta professora que nasceu no nosso município que morreu. Muito obrigado. Agradecemos a vossa participação. Convidamos o vereador André Clementino da Silva, do PMDB. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, muito boa noite. Antes de eu falar dos meus indicativos dessa noite, eu até aproveito a oportunidade, vereador Maneca, para também questionar o senhor Ademir Deschamps, que vem falando nos 4 cantos do município, mal do PMDB e da administração passada, perguntar quanto é que ele está ganhando na prefeitura. Gostaria de saber o salário dele, porque eu já fui em reunião do orçamento participativo, que não foi orçamento participativo, e ele estava lá na frente, falando que o PMDB deixou dívida e a administração anterior deixou dívida. Então eu vou perguntar para ele, e se ele puder responder, se ele está me assistindo nesse momento via internet, quanto é que ele ganha para prestar assessoria ou para falar mal da nossa antiga administração. Referindo aos indicativos dessa noite, eu quero solicitar ao secretário de Obras, se ele puder nos ajudar a comunidade do Carolina, falando indicativo, porque não dá, está intransitável o loteamento. Eu fiz uma reunião com a comunidade lá, faz uma semana, e está feia a situação. A gente sabe que está tendo um mutirão, um trabalho em conjunto aí com aquela empresa que foi contratada, só que lá não dá para esperar chegar lá no Carolina. Como também não dá para chegar mais lá em Tijuquinhas. Lá está 1 ano e 3 meses que não foi limpa a rua. Só roçado. Só roçado. A rua José Augusto Anderson, Hermínio Silvia, eu sei uma por uma de lá. E não foi feito nada. Eu estou cansado já de pedir nessa tribuna. De só para limpar a rua. Daqui a pouco o vereador vai ser contratado para pedir para limpar a rua. Então eu peço encarecidamente, novamente, que faça o favor de olhar pela região lá norte. Tijuquinhas, Cachoeiras, o Carolina e assim por diante. E também vem pedir, através de indicação, documentação da Associação do Carolina. Porque quando eu fiz a reunião lá, existiam algumas dúvidas. Quem é o presidente, quando é que teve eleição, quando é que não teve, se já acabou o mandato
do presidente, se ele está lá por tal, se ele está convocando a comunidade para uma reunião. Então eu gostaria de saber também, o nosso presidente Luizão mandasse um documento para ele, conforme eu solicitei através de indicação. Eu também quero pedir nessa tribuna, que se não vir uma resposta através dessa tribuna, eu vou através de indicação. Quando é que vai ser encaminhadas as viagens do grupo da terceira idade? Eu não sei se algum vereador pediu ontem, que eu tive que me retirar da sessão, mas eu fui cobrado lá no encontro da terceira idade do esporte, lá, né? Os jogos da terceira idade, terceiro jogo da terceira idade, e fui cobrado que já estamos no mês de março, e até o momento não veio ainda as viagens. Isso aí foi uma decisão da população na época que a gente trabalhava no orçamento participativo, por diversos anos era passado esse recurso, e até o momento os idosos não ganharam. Também como o pessoal da capoeira que está aqui presente. Então a gente tem que olhar isso com carinho, a juventude, o idoso. E é bom, o pessoal da capoeira está aqui vendo os vereadores trabalhar e lutar, não é o vereador André? Todos pedindo a colaboração do Executivo, do Estado, para liberar os recursos e assim por diante. Então a gente também está aqui defendendo os grupos da terceira idade. Outra coisa que me espantou, não sei se tem encarregado de transporte na Prefeitura de Biguaçu hoje, eu não sei. Porque o que eu vi e ouvi da comunidade de Tijuquinhas, no Colégio Cônego Rodolfo Machado, é que o ônibus que faz a linha ali da Cachoeira, que vai para o Cônego, tem 40 lugares. E tem dia que o ônibus está chegando com 104 crianças dentro. Eu não sei o que pode acontecer com isso. Eu queria que a secretária de Educação ou o responsável pelo transporte olhasse isso, porque isso só vai acontecer coisa que não presta. 104 pessoas, foi contado, não no dia que eu estava lá, foi contado 104 pessoas, de 40. Então, o vereador está trabalhando. Que fique registrado em ata nessa casa. Rapidamente, para concluir, senhor presidente, que eu não quero pedir um minuto para Vossa Excelência, a situação foi discutida várias vezes, a gente sabe que está sendo municipalizado o trânsito do município, mas está um absurdo. Essa rua Hermógenes de Prazeres está insuportável de andar, principalmente no horário da saída das crianças. Fecha toda a rua, os ônibus ficam aqui no meio da rua, nós temos que achar uma solução. Ou um estacionamento dentro do colégio, abrir aquele portão, ou liberar essas vagas aqui para onde encostar, para os transportes escolar em geral, né? Não só do município, mas está complicada a situação. Além do estacionamento, que também não estão acontecendo, a gente espera que a Secretaria de Trânsito tome as devidas providências para melhorar e fluir o trânsito, e a questão também já dessa questão do estacionamento, que vários vereadores já vêm lutando aqui nessa casa há anos e anos e anos. Então eu também estou vindo aqui como vereador pedir mais uma vez encarecidamente para o nosso secretário de Trânsito e toda a sua secretaria. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Nós agradecemos a participação do vereador André e convocamos o vereador Wilson Norberto Alves, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o munícipe que dá a honra de sua presença, nossos queridos internautas, minha boa noite. Contas a pagar significa aquelas contratadas, vereador Vilmar Tongituta de Souza, contratadas e que devia se fazer provisão para pagamento. Não foi feito no balanço, tanto que o Tribunal de Contas pediu que fizesse reconhecimento. E quanto às AF que foram feitas, e elas não foram, e elas foram reconhecidas e está sendo pedido, porque elas não foram levadas para o Tribunal de Contas. Porque existiu um contrato, tão bem que Vossa Excelência falou, certo? E era contas a pagar, não restos a pagar. Então, como contas a pagar, elas têm que ser reconhecidas porque elas não foram declaradas e informadas. E quanto ao contrato da Proactiva, que Vossa Excelência citou, também é um contrato que ele vai ter vencimento agora em julho. Ele também deveria ser provisionado e colocado as contas. Senhor presidente, eu gostaria que a hora que eu estivesse falando que eu fosse respeitado.
Já não é a primeira vez, Perdi já é tua a primeira parte. vez que acontece isso nessa casa. Eu não admito, quero que esteja respeito. Vereador, permita a Quando ele parte. está falando, eu respeito. Tudo bem. Presidente, depois eu preciso meu direito de resposta, que ele citou meu nome. Pode falar, vereador. Está no direito dele de conceder ou não a parte. É queria, necessário senhor que nós cumpramos o regimento para que essa sessão não se torne uma reunião de mercado público. Eu só queria deixar registrado, senhor presidente, que contas a pagar uma coisa e resta a pagar outra coisa completamente diferente. Mas vamos aqui, nem o vereador Manuel José de Andrade já falou, e hoje eu gostei de ouvir também, nessa tribuna, a primeira vez que eu ouvi a palavra nós. A pessoa do tempo ela vai aprendendo. Ela vai aprendendo. É eu, agora a palavra nós já melhorou um pouco. Melhorou. Espero que melhore um pouco mais. Mas, como o vereador Manuel José de Andrade falou, senhor presidente, senhores vereadores, vamos em caminho para frente. Eu entrei com um projeto, senhor presidente, hoje, pedindo a remissão de 2007 a 2010, daqueles imóveis de que eles são urbanos com característica rural, onde nossos pequenos agricultores ou aqueles que moram dentro da área urbana, que ainda pagam o ITR e pagam o IPTU. Então, eu entrei com um pedido hoje de remissão desses impostos e também a isenção deles até que se tome a definição, ou que se ele é urbano ou é rural. Também pedi a remissão do IPTU daquelas pessoas que deixaram, senhor presidente, na época oportuna, de lá requerer muitas pelas condições financeiras, que ganham o salário mínimo, que eu acho que é uma vergonha. Isso eu já falei nessa tribuna e volto a frisar. A pessoa que ganha 400 hoje, 510 reais, ela gasta 25 reais mais a passagem do ônibus para vir aqui pedir uma isenção do imposto, vereador André, de 17, 18 reais. E ela vai para casa pensando que está isento. E lá fica a taxa da coleta do lixo de 50, 60 reais. E pouco, quando é que vê, bate na porta dela, o executivo fiscal cobrando. Então, senhor presidente, não é uma coisa também que nós vamos ter que pensar esta casa para que realmente a gente coloque junto, quando fazer a remissão, como eu coloquei nessa minha indicação, pedindo a isenção tanto do IPTU como da coleta de lixo, que muitos deles pensam que está sendo contemplado e não está sendo contemplado. Também entrei, senhor presidente, com um pedido já falado na reunião que estivemos há poucos minutos antes de aceder a nossa sessão, é sobre a regularização das obras residenciais e não residenciais. A regularização. Nós temos, infelizmente, em Biguaçu, em torno de 70% das obras ou das residências, das áreas comerciais e industriais, elas não têm o devido alvará de construção e nem o habite da construção. Então, eu estou entrando com um projeto de lei que deveremos nós nos reunir para depois nos discutirmos qual é o critério que nós vamos adotar para que possamos, que essas pessoas possam regularizar essas obras. Eu venho nessa tribuna do vereador Vilmar Tuta de Souza, muitas vezes criticar Vossa Excelência, mas sempre baseado com documentos, e Vossa Excelência pode ter certeza, não é maldade lhe ofender não. Mas eu queria parabenizar pelo projeto que Vossa Excelência botou na Câmara e que realmente foi aprovado, do R$1.200.000 para cadastramento de todos os imóveis irregulares de Biguaçu, ou de todos os imóveis de Biguaçu. Foi um bom trabalho. Está sendo entregue agora. Só que demorou muito tempo. Já era para ter sido terminado lá em julho de 2008. Quando agora nós recebemos o caminho de IPTU, vão ter uma pequena surpresa. Senhor presidente, eu queria parabenizar essa casa, mais uma vez, a iniciativa dos vereadores que fazem parte dessa Câmara, pelos seus requerimentos dessas reuniões com as entidades de classe, que nem fomos recebidos hoje, o Corpo de Bombeiro, o CDL, a Secretaria de Finanças, a Capitã do Corpo de Bombeiro, a Vigilância Sanitária. Isso só vem a somar, senhor presidente. Isso é uma coisa que, quando vem dessa natureza, que se possa se discutir com os órgãos competentes, o vereador Manuel Henrique Pereira, e que muitas vezes não podem nos atropelarem os nossos contribuintes, insatisfeitos muitas vezes numa atitude que não tem uma conversa.
Era isso que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do vereador Wilson e gostaríamos de convocar o vereador Lédio Guerra. Duas vezes para parabenizar. Isso até agradecer. Eu faço para agradecer. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos dão a honra, internauta, quero cumprimentar aqui o Dr. Pedro Paulo, o Dr. Sodré. É um prazer ter vocês conosco, os demais. E também quero cumprimentar aqui o Marquinhos Motto, que é o segundo tesoureiro do PP em Biguaçu, e também o Matheus, que trabalha também ali no planejamento, e é o presidente do PP Jovem em Biguaçu, né? Eu quero deixar aqui também meus agradecimentos à Casan por duas obras que ela já concluiu, que eu fui lá pedir verbalmente, e eles já fizeram, que uma é na rua, é uma servidão, né, Joacir, que se encontra ali atrás do Mário Pneu, do lado do Mário Pneu, né, concluíram ali, e a outra é aqui em frente à Cota. Então, eles estão de parabéns, estão trabalhando, começaram a trabalhar, e também reivindiquei agora com eles aquela obra que nós já havíamos reivindicado aí da 13 de maio, eles estão esperando o final da semana ou na outra, porque fizeram ali uma licitação de material asfáltico, para então colocar naquela rua e arrumar aquela rua ali, né? E também eu quero deixar aqui meus parabéns e que fique registrado a importância dessa Câmara que tem se colocado, posicionado nesses últimos, ou vamos dizer, nesses 3 primeiros meses do ano, né, que foi convocado várias entidades importantes do nosso município, na qual hoje nós tivemos duas, que é o Corpo de Bombeiro e a OSX, que veio aqui dar sua contribuição naquele projeto tão importante do estaleiro que vai ser construído ali na Tijuquinhas, né? E eu só quero também aqui deixar registrado ao vereador André, quando o senhor falou que lá na região de Carolina, aquela região ali, faz 1 ano e 3 meses que não foi passado máquina. Então, eu quero dizer para o senhor que só tem 2 ruas ali que não foram passado máquina na época em que eu fui secretário, né, mas que o resto foi tudo feito, foi tudo, né, roçado, carpido, enfim, foi feito um bom trabalho, mas infelizmente só 2 ruas que a gente não conseguiu dos 9 meses que eu fiquei lá. O vereador me concede uma parte? Obrigado, vereador. Eu afirmei na tribuna e reafirmo que a rua de Tijuquinhas não foram capinadas, foram apenas roçadas, as que são pavimentadas, que é a José Augusto Anderson, a Rua da Pedrita, e assina embaixo, Hermínio Silvi, João Benedito da Luz e assim por diante. Não foram, só foram apenas que são pavimentadas, foram apenas roçadas. Faltou a limpeza de meio-fio e pintura. 1 ano e 3 meses. As pavimentadas. Não falei que não foram patruladas. Então me desculpe, obrigado, né? Mas assim, foi feito um bom trabalho na região, ali foi alargada aquela rua principal ali que cruza ali naquela fábrica de ossos e que inclusive vai passar por ali o ônibus com horário diferenciado. Então fizemos um trabalho bastante importante e também eu quero deixar aqui também bem claro sobre a rua que o vereador Tuta falou, que é aquela ali do Jardim Anápolis, João Paulo de Souza, né, que ela foi uma licitação realmente do tempo em que o vereador era prefeito, né, e que aquela obra foi iniciada e não foi concluída em tempo hábil, não concluiu, né, mas que realmente ficou a pagar, né, e isso foi feito, né. Então, só quero também deixar registrado que a gente está a par disso e eu quero deixar aqui para vocês uma boa noite. E assim, eu lamento muitas das vezes quando nós usamos essa tribuna aqui, ou quando alguém usa, né, para começar a se confrontar e trazer coisas lá do passado, né? Se nós temos um objetivo de fazer prosperar Biguaçu em termos de projeto, em termos de renda, em termos de serviço,
Então nós temos que pensar todos juntos, né, e esquecer o passado, porque eu acho tão desagradável quando nós começamos, né, chegar aqui e praticamente defamar um ao outro, né, fica difícil. Mas eu não quero chegar a esse ponto, porque o berço em que eu fui criado não me ensinou isso, né, e jamais eu quero sair desses princípios, porque não é o meu princípio. O meu princípio é de respeitar as pessoas e, se for possível, chamar ela para conversar, né? E não ficar jogando as coisas por o ar assim, que eu acho muito feio, né? Então eu acho importante que nós se unimos, né? E vamos fazer um bom trabalho, porque realmente quem nos elegeu foi o povo. Quem nos colocou aqui, o povo, porque o povo confiou que o LED ia trabalhar, confiou que os vereadores iam trabalhar. Então vamos trabalhar em prol do nosso povo, da nossa cidade, trazer melhoria. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação, vereador Lédio. Vereador Manuel Ayrton Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, meus amigos passarinheiros do Clube Ornitofílico, o doutor Tadeu, o doutor Pedro Paulo, João Biguá, os nossos amigos da capoeira e demais munícipes, uma honra nessa visita esta noite. Senhor presidente, em primeiro quero cumprimentar a Vossa Excelência, os vereadores e também agradecer a vinda da capitã Adriana nesta casa, onde foi esclarecido alguns fatos que vêm ocorrendo no município com respeito a alguns empresários que procuraram alguns vereadores, como, por exemplo, esse vereador que vos fala, sobre quando vão renovar os seus alvarás. Às vezes eles são pegos com uma certa surpresa no que tendo que fazer algumas melhorias no seu estabelecimento, e muitas vezes não ter um prazo determinado, um prazo mais prolongado, e ter que pagar tudo à vista. Então a capitã Adriana, ela esclareceu bem que há 4 anos vem acontecendo isso no município. Muitos deles já tiveram alguns prazos estipulados, onde não cumpriram, e agora ela está querendo fazer cumprir. Mas eu, como o vereador Braz falou, eu acho que o bom senso dela vai prevalecer, e ela vai fazer muitas vezes um termo de ajuste de conduta com esse nosso empresário para até ajudar o próprio município. E também quero aqui agradecer o Grupo EBX, os seus representantes que hoje estiveram aqui, onde nos expuseram o projeto que essa empresa que está querendo se instalar em Biguaçu, onde vai trazer grandes benefícios para o município de Iguaçu. Um dos pontos que mais me chamou a atenção é o número de empregos que vem para o município. Que o presidente já está falando. Um minuto. Que vai beneficiar e muito, não só os empregos, mas a arrecadação municipal vai aumentar substancialmente. Aí vamos poder investir em obras, em educação, em saúde, melhor. Porque hoje, com a devida queda da arrecadação, muitas vezes o prefeito quer investir e não está conseguindo. Como, por exemplo, quando me solicitou aqui o vereador André, que tocou que Carolina já está intransitável, foi uma observação que eu já fiz para o nosso secretário de obras. O vereador Manuel pediu para que eu olhasse como é que foi feito o contrato com a empresa, a Engemar, porque tem um pessoal da prefeitura trabalhando num lado e eles estão trabalhando no outro, que pode até vir a se encontrar. Então, no próprio cronograma de trabalho, no próprio projeto, no contrato que foi assinado, a prefeitura, ela vai trabalhar, sim, ela disponibilizou os homens para trabalhar, para fazer um acompanhamento também da empresa, ver se ela está cumprindo a risca o seu contrato. Então, e no loteamento Carolina, vereador, o secretário de obras, ele está com dificuldade. Nós temos hoje uma patrola no município. E essa patrola, de vez em quando, incomoda. Porque quando lá pegamos também a Secretaria de Obras, nós pegamos diversos problemas. Por exemplo, uma patrola, ela estava com o seu motor, colocaram areia dentro do motor. Tivemos que refazer, foi R$70 mil para fazer, e custou a fazer esse motor. E outros problemas que aconteceram. Então, o nosso prefeito está fazendo um bom trabalho, está tentando resolver todos os problemas do município.
está pensando longe no município de Biguaçu. Por exemplo, nós temos já foram licitadas 7 ruas para ser calçada e está vindo aí mais os projetos de planejamento para ser feito novas ruas também. Está sendo sendo licitado a policlínica, que é um PA. O hospital já está vindo material, está chegando no final do mês o material para que possamos começar o hospital, já está sendo feita a terraplanagem. Então são obras, gente, que em um ano, nós vemos um ano de vacas magras, por causa da situação. E eu digo para vocês, 8 anos dá de fazer muita coisa. 1 ano é praticamente botar a casa em ordem. Então eu tenho certeza que com a habilidade do nosso prefeito, e com o trabalho que nós temos que dar ideias, não só criticar. Nós temos que chegar e dar ideias para o nosso prefeito e dizer, tem que ser feito assim. Porque às vezes, ele não consegue pensar tudo o que tem que ser feito. Se nós, em vez de nós criticarmos o prefeito municipal, nós pegar, seu prefeito, vamos fazer uma reunião com o seu prefeito, nós temos ideia de fazer isso para beneficiar o Bom Viver, Carolina, Cachoeiras, Praia João Rosa, fica bem melhor, não só para nós, não só para o prefeito, mas sim para o nosso município. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Vereador Salete Orlandina Cardoso, PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes já nominados, que nos dão a honra da sua visita, meu muito boa noite. Bem, senhor presidente, primeiramente eu gostaria de registrar o meu interesse, como já ontem registrei, quanto à visita na Escola Viegas amanhã. Gostaria também que nós incluíssemos também a Escola Emérita no nosso roteiro, haja vista até algumas reclamações, algumas solicitações de alguns membros da nossa comunidade. Gostaria também de pedir ao nosso secretário de Trânsito para que a gente verdadeiramente dê um jeito na questão do nosso trânsito central. Inadmissível, inaceitável, não tem mais, já tá, tem gente até com problema de estresse, né, de tanto problema no nosso trânsito está tendo. Agora, muito especialmente, um assunto bastante simples também no nosso trânsito, além dos carros aqui, óbvio, né, aquela faixa de pedestres na frente do Banco do Brasil. Tem 3 faixas de pedestre entre a entrada de JB, José Brasilício, e o Banco do Brasil. Na realidade, tiraram aquela faixa de pedestre da frente do Banco do Brasil, e na realidade, obviamente, não sei nem por que tiraram, deve ser algum engenheiro de trânsito que solicitou, né? Mas ninguém obedece. Eu acho que causa bastante transtorno. Ficou na frente do bar do restaurante do Ison e na frente do José Brasilício. Então eu gostaria também, né, de aproveitar e solicitar ao nosso secretário de Trânsito alguma solução para esse caso. Gostaria de agradecer ao senhor Moresco. Hoje eu já passei ali no lado, na entrada da rua Gregório Flor, já estão arrumando, consertando a boca de lobo ali, está realmente um problema sério. Então gostaria de agradecer ao senhor Moresco pelo atendimento ao nosso pedido também, já tão imediato. Gostaria de agradecer ao secretário Douglas, né? Já há aproximadamente 3 meses eu fiz um pedido mais até nessa casa. Assim que entregaram a reforma do ginásio, a gente já tinha detectado esse problema. E graças a Deus, né, hoje pela manhã, também com o pedido do vereador Vilmar Astrogildo, segundo ele, hoje pela manhã a empresa já procurou. Eu não recebi nenhuma informação, não. Mas eu posso lhe garantir que eu já estou bem contente. Mais contente ainda é em ver o ginásio funcionando bem. Gostaria de agradecer, obviamente, a OSX pela audiência pública que tivemos hoje, né? E, mais uma vez, salientando a minha preocupação e o meu interesse em que os munícipes de Biguaçu se preparem para receber, para trabalhar
ao menos para ter capacidade de lutar por uma vaga nessa grande empresa. Então já ficamos bastante felizes, haja vista o atendimento já do pedido deles, no que tange a divulgação de quais cursos, quais profissionais que essa empresa vai precisar daqui a 3, 4 anos. Porque para essa preparação, no mínimo 3 anos, um curso técnico. Então, se nós queremos gente de Biguaçu empregada nessa grande empresa, nós temos que fomentar a preparação técnica dela. Então, agradecer ao grupo por essa atenção dispensada. Sim? Rapidamente, só para fazer uma retificação, que Vossa Excelência falou em audiência pública, na verdade foi um encontro com os vereadores e a audiência pública ficará marcada, porque nós não pudemos dar a divulgação a esse encontro, como requer a audiência pública, em função de que no dia 19 serão lançadas as ações na Bovespa e não é permitido. Então, só para ficar claro que foi uma reunião. Uma reunião, desculpa. Obrigado. Gostaria também de relembrar que na semana passada aqui nessa tribuna, eu pedi para que nós 10 nos reuníssemos para discutir sobre alguns assuntos bastante polêmicos, alguns muito delicados, principalmente quando se trata de alguém que já morreu. Justamente porque eu sabia que traria à baila algumas manifestações que a gente fica numa situação delicada. Então, mais uma vez, vou reforçar esse pedido para que nós, 10 vereadores, nos reunimos semana que vem para conversarmos sobre alguns projetos. Francamente, eu tenho a minha posição enquanto vereadora. Graças a Deus, eu tenho o meu voto, e é meu voto. Mas eu gostaria também que a gente ponderasse, e quando se fala em alguém morto, em uma homenagem, eu acho injusto que a gente fique aqui discutindo nomes. Eu já passei lá na plateia, eu já passei por um assunto muito parecido na época do Netinho e da dona Páscoa. Foi um assunto assim que, meu Deus, abalou a Câmara, abalou a municipalidade. Então, eu acho que a gente pode, não é a 4 paredes, não. Eu, inclusive, ontem ainda conversando com o vereador José Braz, com o vereador Wilson, nós podemos até propor uma audiência pública, para ver o que a comunidade acha melhor. Mas o que a gente não pode é vir aqui achar que um defunto é melhor do que outro. Perdão, mas isso não cabe a mim. Isso eu acho que a gente tem que respeitar. Não é legal a gente ficar discutindo. Acho que a Câmara está indo tão bem. Acho que a gente pode se reunir e discutir sobre isso mais delicadamente, os 10 vereadores juntos. Gostaria de pedir ao presidente. Eu entreguei ontem, eu e os vereadores Lédio e Nassete, um orçamento da empresa para fazer a análise contábil da nossa CPI. Eu gostaria de pedir ao presidente apoio nesse sentido, para que a gente realmente possa dar prosseguimento, haja vista o interesse da gente realmente dar sequência aos trabalhos da CPI. Eu gostaria de informá-la que nós estamos tendo outros contatos que nós achamos o preço um pouco meio fora da realidade, na minha forma de entender, eu não entendo também de audiência, por isso eu estou procurando explicações maiores e já essa semana ainda Vossa Excelência terá a solução do problema. Pois não, mas eu gostaria que realmente, não somente eu, como os 2 vereadores que estão na CPI, nós gostaríamos de realmente essa semana ter uma decisão quanto a isso, porque eu acho que é um direito que cabe à Câmara, acho que nós temos recurso, existe recurso para isso, nós sabemos que tem recurso, e daí eu acho que se a gente for validar o que vale uma CPI, o que já valeu a CPI para a municipalidade, no que tange a economia, a todos os sentidos, e nós estamos aí, dependendo dessa análise para nós fazermos o relatório. Mesmo tendo recursos, eu sou obrigado, pela posição que tenho, de defender a Câmara Municipal no que tange até a parte financeira. Não estou, só estou pedindo para a gente fazer o mais breve possível. Aliás, era para se tratar hoje, mas hoje nós estamos aqui, eu pelo menos estou aqui desde as 14 horas,
com o EBX, com o Corpo de Bombeiros, com a sessão, então hoje foi completamente impossível. Gostaria também de pedir ao presidente um relatório, se é que já temos, ou alguma informação a respeito da sindicância da Câmara que está sendo realizada. Gostaria, né, se for possível também, de... Hoje teve mais uma audiência com as pessoas que compuseram a sindicância, e quero crer também que na próxima semana será dado os finalmente dessa sindicância. Fico bastante grata que está ocorrendo a sindicância e a gente não tem ainda o que falar, né? Seria interessante. Gostaria também de registrar que há muitos anos já, 5 anos aproximadamente, mais até, eu venho solicitando recursos para as associações que a gente verdadeiramente tem o entendimento e tem o conhecimento de que desenvolvem trabalhos que, inclusive, o Executivo Municipal deveria executar. E que, infelizmente, às vezes até por falta de profissionais, enfim, essas associações se incumbem de desenvolver esses projetos em prol das comunidades. Então, mais uma vez, o Pertino é uma das pessoas da Associação de Corredores, a qual a gente sempre fez o pedido, mas eu gostaria de pedir até apoio aos vereadores, porque nós realmente vamos estender mais uma vez esse pedido de apoio às entidades. Vamos, de repente todo vereador aí pode pleitear ou averiguar uma associação que tem um trabalho significativo para a comunidade, para que a gente realmente possa contemplar. Eu acho que é um apoio que a municipalidade pode dar para essas entidades que tão bem servem aos cidadãos bigossuenses. Gostaria também de falar ao nosso querido vice-presidente da Liga dos Gincaneiros, que ainda não veio o projeto da gincana, registrar isso. Mas queria dizer que sou realmente uma defensora da Liga. Lutei bastante, e vou continuar lutando, justamente para que a gente não fizesse o mesmo pacote e entregasse também a gincana de uma forma, que não é própria, principalmente quando se forma uma liga. Seria uma falta de respeito, inclusive, com a Liga dos Gincaneiros se o fizéssemos. Então, gostaria de me colocar muito à disposição dos senhores da Liga para que a gente realmente faça a gincana da forma que os gincaneiros merecem e querem, tá? Então, eu gostaria de me colocar à disposição, então, tá, Matheus, para a gente discutir até sobre o assunto. Gostaria de falar à Associação dos Pássaros, que o voto de cada vereador é o voto de cada vereador, sem sombra de dúvida. Há que todos soubessem disso, para que a gente verdadeiramente dar o valor a um vereador. Um vereador sozinho pode realmente valorizar mais o projeto, pode lutar mais pelo projeto, mas somente os 10 vereadores, ou sua maioria, é capaz de realmente validar esse projeto, de aprovar esse projeto. Que a gente luta por todas as entidades e vamos continuar lutando. Mas que fique bem claro que, a exemplo do projeto de capoeira e de outros exemplos, cada vereador aqui é dono do seu voto, tá? E que, sem sombra de dúvida, assim como a gente o fez ontem, obviamente vamos fazer hoje a votação a favor. E que a capoeira, ontem, só um minutinho, senhor presidente. Ontem, ao sair da Câmara, eu fiquei muito triste com a informação que deram ao Tuti, o qual não condiz com a realidade. Eu sou a favor, sempre vim nessa tribuna a favor do projeto de capoeira e não sei, acredito que não tem nenhum vereador contra. Agora quero dizer, Tuti, que quando alguém quer colocar um projeto nessa casa, em tempo recorde de 24 horas, eu estou aqui há 5 anos. E quando alguém quer colocar em 24 horas um projeto para votação, coloca. Pode ter certeza, eu estou cansando dessas manifestações contrárias à minha pessoa.
Não vou admitir. Eu não votei ainda porque não foi colocado. E não sou contra, não. Não depende de mim o seu voto, Tuti. E pode ter certeza que, como eu fui uma das pioneiras, uma das primeiras pessoas a lutar por esse projeto, vou continuar sendo, independente de posição política. Muito obrigada. Vereador José Braz da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados visitantes, tantas pessoas representativas da nossa sociedade aqui presente hoje, já vou me dar por contemplado pela saudação feita pelos colegas, saudando a todos. Eu estou inscrito apenas para pedir ao vereador Nassete Tomás de Souza e ao vereador Manuel Ayrton Pereira, para que a gente consiga fazer na próxima segunda-feira, por volta de 16 horas, uma reunião mesmo da Comissão de Finanças e Orçamento, para a gente analisar os 14 projetos que estão conosco na nossa comissão, entre os quais o que concede auxílio financeiro à Licob, ao projeto Capoeira na Escola, ao convênio com a natação de Biguaçu, o que concede auxílio financeiro para a Miss Biguaçu, o que concede auxílio financeiro aos proerdianos e mais alguns, e também a Associação de Clubes, a Asclubic. Esses 5 processos que a gente estava juntando eles todos para analisar juntos, eles repassam à sociedade por meio dessas entidades? Número 22? Pois é, eu vou falar já sobre isso, é o outro, 29. Ah, o 29, é o seguinte, ontem nos foi solicitado a urgência na análise de alguns projetos, entre os quais esse, o projeto 022. E se nós tivéssemos dado parecer ontem, hoje o projeto foi retirado pelo prefeito. Então, muitas vezes, a análise assoberbada, abalhoada com a pressa que nos é exigido, nos leva a tomar certas decisões, como falou aqui o vereador Maneca, de aprovar certas leis, como o plano diretor, com algumas imperfeições. Certo, vereador? Então é por isso que eu, pelo menos na minha comissão, eu quero ver se consigo discutir com os vereadores que compõem esta Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Nassete e o vereador Bilico, Manuel Ayrton Pereira, para que a gente realmente faça reuniões da comissão. Vou tentar levar a sério isso, vereador, para que a gente não precise ficar dando parecer em cima da perna, aqui no plenário, para botar em votação, porque todos esses projetos que estão aqui, nenhum deles expirou o prazo que nós temos para analisar, que é 45 dias conforme o regimento. Tem projetos aqui que chegou para nós hoje. E já vem a pressão para que seja colocado em votação. Então é o seguinte, veja só, se tivéssemos dado parecer no projeto 22 ontem, hoje o projeto está sendo retirado. E um outro assunto, já vou conceder uma parte, vereador, que eu quero tratar. Esses projetos de subvenção social, só esses que estão aqui, eles alcançam a soma de 190 mil reais. 190 mil reais. Se considerarmos que já houve todos esses aqui da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. Se considerarmos que já foi aprovado este ano para proporcionar os Jogos de Verão e outro para o Carnaval, e virá logo aí a aprovação para a Big Festa, nós, se forem considerados patamares repassados nos anos anteriores, apenas em 3 meses do ano, estamos em março, ainda não terminou o mês, esta secretaria já está consumindo do orçamento acima de 300 mil reais. Para se comparar, 300 mil reais foi o que gastou em 2009, o ano inteiro, a Secretaria de Assistência Social e Habitação, que é uma secretaria extremamente importante. Então, abrindo essa conversação,
eu gostaria de pedir a compreensão de todos para que o vereador tivesse o tempo necessário para fazer as devidas análises. E quando eu estou convocando os meus colegas da comissão para uma reunião na segunda-feira, é porque é necessário que durante a semana a gente vá atrás das explicaões que a gente precisa para analisar esse processo. Eu concedo primeiro a parte ao vereador Nassef e em seguida ao presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência conceder a parte. E eu só queria colaborar com Vossa Excelência quando Vossa Excelência disse que muitas vezes é assinado em cima da perna. Com certeza, depois de ter se submetido a um critério, sim, a olhar, e como Vossa Excelência é presidente, com responsabilidade, sim, como tem sido, né, nós aprovamos, né, de acordo com a vossa colocação como presidente e também analisamos. Eu nunca, sim, claro, não sou boca alugada, sim, nem mandado de alguém para estar querendo assinar qualquer coisa. Primeiro a gente analisa. Claro. Eu só queria deixar essa colaboração, senhor. Com certeza. Vereador presidente. Eu só gostaria, para deixar claro aos nossos internautas, que e Vossa Senhoria naturalmente tem conhecimento disso, que os valores maiores citados aí durante o transcorrer do ano, sim, não é? Para os projetos já aprovados para o exercício inteiro, isso sendo perfeito. Bom, eu agradeço a todos, então fica definido, nós temos ainda mais 2 sessões esse mês, que é a sessão da próxima segunda e da próxima terça-feira. Certamente os projetos mais importantes serão analisados nesta reunião que a gente está convocando, viu, vereador Belico, vereador? Eu pedi, Vossa Excelência estava fora do plenário momentaneamente, eu pedi a Vossa Excelência e ao vereador Nassef para que a gente tenha condições de reunir a nossa Comissão de Finanças e Orçamento na segunda-feira próxima, por volta de 16 horas. Pode ser no seu gabinete, ou no meu, ou no gabinete do vereador, para a gente sentar e analisar esses processos que estão com a gente. E aí sim, nas 2 últimas sessões, ainda do mês de março, nós temos a condição de votar aquilo que tem mais urgência. Obrigado, um abraço. Muito obrigado, vereador Brás, vereador pastor Nassef Tomás de Souza. Senhor presidente, tendo em vista o adiantado da hora, eu declino a minha pretensão. Obrigado. Muito obrigado. Intervalo regimental.
Dando sequência à sessão, eu já solicito ao plenário a autorização que nós vamos passar do horário regimental, coisa em torno de talvez 10 a 15 minutos, dependendo dos posicionamentos a respeito do projeto. Eu solicito ao plenário já autorização para dar continuidade à sessão. Os que concordarem permaneçam como estão. Obrigado. Projeto de Lei do Poder Executivo 024/2010 autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar bem imóvel por doação ao Clube Ornitofílico de Biguaçu e dá outras providências. Esse projeto encontra-se em segunda votação, já foram lidos ontem todos os pareceres e ele encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os senhores que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Por unanimidade, fica aprovado o projeto número 24/2010. Projeto do Poder Executivo número 119/2009. Autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar bem imóvel por doação a Ordem dos Advogados do Brasil e dá outras providências. Esse projeto, como o anterior, também está sendo colocado em segunda votação. Com todos os pareceres favoráveis, eu o coloco em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, eu o coloco em votação. Os senhores que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Por unanimidade, fica aprovado o projeto do Poder Executivo 119/2009. Do Poder Legislativo, projeto de lei número 08/2010, do vereador Lédio Gerard, que proíbe o uso de pulseiras coloridas no ambiente escolar e dá outras providências. Como os anteriores, também em segunda votação, e encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, eu o coloco em votação. Os senhores que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto 08/2010. Do Poder Legislativo, o projeto de lei número 21/2010, de autoria de Wilson Norberto Alves, que declara de utilidade pública a Associação das Mulheres Mãos de Fada e dá outras providências. Esse projeto é em primeira votação. Com o parecer técnico da Comissão de Justiça e Redação, pelo seu presidente Wilson Norberto Alves, Salete Orlandina Cardoso, secretário, e Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, favorável por unanimidade. O projeto encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o vereador Pastor Nassete Tomás de Souza. Eu só gostaria de saber onde é que é essa instituição, se pudesse me informar. Eu gostaria de passar a palavra para o vereador Wilson Norberto Alves. Aqui. Aqui. Pastor, é a comunidade do Limeira, que eu fiquei muito feliz, inclusive a minha esposa já tem há 23 anos, e batendo um papo na festa do agricultor, elas se empolgaram e criaram coragem e já estão trabalhando, e como elas dependem de ter recursos de empresas, até futuramente do município ou de qualquer órgão estadual, elas têm que ser utilidades públicas. Então, eu fiquei muito feliz, senhor presidente, senhores vereadores, porque foi um exemplo da minha comunidade do Bom Viver, que já tem 22 anos de idade. É da comunidade do Limeira. E ela vai ficar estabelecida na igreja, aliás, no salão paroquial da igreja, onde é que eles vão fazer os trabalhos. Muito obrigado. Continua em discussão. Pastor Nassete, satisfeito com... Eu só queria cumprimentar Vossa Excelência por trazer uma instituição séria, porque nós deveríamos aqui reconhecer de utilidade pública realmente instituição séria, porque nós fizemos aqui um trabalho sério para quando também eles virem reivindicar uma certidão daqui do Poder Legislativo, eles têm a facilidade, né, de pegar também, porque nós também reconhecemos que eles são uma instituição séria. Obrigado, senhor. Eu gostaria também de aproveitar com adendo aí, de cumprimentar o presidente e a Comissão de Justiça e Redação pela solicitação que fizeram a respeito das associações, pedindo a documentação atual para que pudessem aprovar. E ontem nós lemos aqui a AMPRA, se não me engano,
por intermédio de seu presidente, mandou todos os documentos, e eu acho que é assim realmente, pastor, que as coisas têm que funcionar. Continua em discussão. Pois não? Eu só gostaria de ressaltar e agradecer ao presidente o seguinte, é que tem muitas dessas entidades, quando a gente pede essa documentação, eles ficam chateados, eles ficam bravos, porque talvez a gente ia atrás de contabilidade, eles pensam que a gente quer perseguir. Não é isso. Nós, para podermos dar o parecer, nós temos que ter documentação que realmente nos garanta aquilo que nós estamos fazendo. Porque é coisas básicas que já deveriam vir no projeto. Então, a gente, quando pede, é porque elas não estão inseridas dentro do projeto. É o registro, é as certidões, porque a hora que elas for receber, ou se for recurso, elas não têm como receber. Então, a gente já pede, mas muitas vezes a gente é mal visto, né, porque pede esse tipo de documentação. Nem eu pedi para a capoeira, eu também pedi para os outros, e eles estão tudo legalizados. Não é querer que seja perseguir, ou para atrasar, ou para deixar, porque isso já deveria ser inserido dentro da hora que viesse para aprovação. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os senhores que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Do Poder Legislativo, o projeto de lei número 06/2010 institui o Dia Municipal de Combate à Prevenção do Câncer Infantil Juvenil e da outras providências. Esse projeto encontra-se em primeira votação, tem o parecer técnico da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela totalidade de seus membros, e é um projeto da vereadora Salete Orlandina Cardoso. Encontra-se em discussão. Vereadora Salete Orlandina Cardoso. Continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Antes dos dois últimos projetos, eu gostaria de deixar aqui já uma solicitação para a nossa secretaria, para que mande os carimbos de aprovado e para que já saia da segunda secretaria com a data da aprovação em primeira votação. Do Poder Legislativo, o projeto de lei número 004/2010, de autoria de Wilson Norberto Alves, altera o artigo 1º da lei número 1611, de 17 de dezembro de 2001 e da outras providências. Parecer técnico da Comissão de Justiça e Redação, com um adendo, com uma observação. Adendo primeiro, R$100 por pessoa atendida por mês. Então, porque essa... Não, só está R$100 por pessoa, por aluno. Não está mês. Eu só continuei a frase e coloquei mês. Está perfeito. Porque o convênio é anual. Daí, se eu não colocasse mês, eu iria ler esse ano. Muito bem, o projeto tem o parecer técnico da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela totalidade de seus membros, Wilson Norberto Alves, presidente, Salete Orlandina Cardoso, secretária, Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, membro. Encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, nós o colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O requerimento número 07 de 2010 trata de cópia do processo licitatório convênio entre a administração municipal e a empresa contratada para a reforma do ginásio de esportes Najib Salum. Requerente Vilmar Astrogildo Tuta de Souza, requerido Poder Executivo Municipal. Ele pede ao senhor presidente e senhores vereadores que muitos munícipes têm nos manifestado preocupação com o estado do ginásio de esporte Najib Salum.
Agora, o mesmo assunto foi matéria do colunista do Jornal Biguaçu em Foco. Diante das evidências, sentimos na obrigação de solicitar cópia de licitação feita para a referida reforma para que possamos ter conhecimento na íntegra do teor do contrato em tela, a fim de darmos explicações aos munícipes que nos procuram e ajudar a administração municipal a fiscalizar o trabalho executado pela empresa contratada. Encontra-se em discussão. O requerimento encontra-se em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, uma parte, por favor. Ontem, numa indicação do vereador Vilmar Sugituta de Souza e vereador André e vereador Manuel de Andrade, eles solicitaram que viesse para essa casa algumas obras que fazem parte do orçamento participativo, e foi passado e não foi atendida a minha solicitação, que pedi que incluísse todas as obras, para a gente até inclusive dar uma satisfação para nossos munícipes de que 2007 e 2008, e não somente 3, 4 obras de uma determinada localidade. Por gentileza, eu gostaria que o senhor levasse em plenário para que incluísse que todas as obras de 2007 e 2008 fossem feitas a solicitação. Eu preciso dessa solicitação por escrito, né? Vereador, eu preciso que Vossa Excelência me faça essa solicitação por escrito e que, com o maior prazer, nós colocaremos a deliberação do plenário. Passaremos, não tendo mais matérias a serem deliberadas nesta sessão, nós passaremos ao horário das explicações pessoais. Não havendo inscritos para as explicações pessoais, eu só quero pedir aos senhores, comunicar aos senhores, que amanhã às 15 horas eu estarei, conforme solicitação e conforme já tinha conversado, indo visitar o grupo Viegas, por solicitação de uma munícipe, e os senhores todos naturalmente estão convocados. As matérias a serem deliberadas na próxima sessão do dia 22/3/2010, projetos de lei número 11, 17, 16, 21, 23, 27, 28, 29 de 2010 do Executivo em primeira votação. Projeto de lei número 12, 2010 do Executivo em primeira votação. Projetos de lei número 406 e 21 de 2010 do Legislativo em segunda votação. Veto aos projetos de lei número 68 e 69 de 2009. Projetos de lei número 05/2010 do Legislativo em primeira votação. Antes de terminar, eu gostaria de fazer uma solicitação ao relator do projeto da lei orgânica, que nós o colocamos para ser votado no início de abril, para que possamos fazer a assinatura dele na semana do município. Portanto, eu solicito aos senhores vereadores que procurem trazer as suas emendas. E o vereador André, seria interessante ter as emendas, vereador Maneca, para que nós possamos dar continuidade ao processo. Não tendo mais assuntos a serem tratados, eu desejo a todos os senhores e as pessoas que nos visitam uma boa noite.